E eu queria convidar todos a abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14. E nós vamos fazer um bate-papo aqui mais expositivo nesse começo, né? Porque eu tenho medo de atrapalhar esse texto, sabe, o Rony? Porque esse texto é tão forte, João capítulo 14, que assim, talvez quanto menos eu falar, melhor, né? Porque a leitura por si só já é a pregação do que a gente precisa aprender. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que aí às vezes fica mais fácil para você acompanhar. Mas só para contextualizar, João aqui no capítulo 14, é um contexto ali pré-ceia, né? Já é ali naquele contexto dos últimos dias do ministério de Jesus, em que ele tem uma conversa muito profunda com seus discípulos, né? E isso faz a gente ter primeiras reflexões do tipo: será que eu já conversei profundamente com Jesus, né? Então, quantos aqui, por exemplo, já choraram aos pés de Jesus? Levanta a mão. Já choraram mesmo, assim? Pode ser de alegria. Às vezes você chorou aos pés de Jesus com uma gratidão profunda por alguma coisa que você recebeu. Um filho, um emprego, algo na empresa, uma amizade, uma casa nova, uma vitória em algum desafio. Às vezes você já chorou de alegria, mas quantos aqui já choraram de dor na presença de Jesus? Você já teve a liberdade de rasgar o coração numa madrugada aos pés do Mestre? Eu fico imaginando essas conversas desses discípulos ali naqueles dias em que essas coisas passavam pela cabeça deles, porque daqui a pouco o Mestre os abandonaria. E aquele colo em que eles podiam chorar, ou aquela mesa em que eles podiam celebrar alguma coisa, na cabeça deles não estaria mais ali. Então vem uma segunda pergunta para a gente se fazer, né? Quantos de nós, quando pensa nessa desconexão com Jesus, e essa desconexão na vida do cristão, ela acontece diariamente, ou semanalmente, ou até mensalmente, sabe? Quando você está numa trajetória, numa caminhada com Jesus, e daqui a pouco você peca, você erra, e aí você começa a se sentir indigno, né, de chegar aos pés de Jesus, sabe aquela história, né, de tomar a hóstia, né? Você se acha indigno, né? Quase como se tivesse que voltar para o confessionário para de novo se sentir digno de estar na presença de Jesus, como se isso fosse necessário. Quantos aqui já tiveram uma experiência de desconexão espiritual com Jesus e já sentiram aquela sensação de abandono? Falaram: nossa, e agora? Se ele não estiver perto de mim, parece que eu não tenho mais a orientação, eu não tenho mais a segurança, o conforto para me consolar ou para saber o que eu tenho que fazer, né? Quantos aqui já não se perguntaram: nossa, mas se é tão bom ter um colo onde chorar, uma mesa onde compartilhar as alegrias e vitórias, se eu não gostaria de jeito nenhum que ele saísse de perto de mim, como é que eu faço para ele não sair de perto de mim? Quantos aqui já não vasculharam a própria vida para pensar o seguinte: será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a igreja certa? Será que essa é a religião certa? Será que essa é a Bíblia certa? Não seria o budismo? Não seria o xamanismo? Não seria uma igreja A, uma igreja B? Quantos aqui já não se perguntaram: puxa, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer para não perder esse privilégio todo? E aí chega onde a gente queria falar assim: nós já tivemos essas conversas sérias com Jesus? Nós já fizemos perguntas para Jesus sem medo de errar nas perguntas, sem constrangimento de, por exemplo, achar que são perguntas idiotas, tolas, perguntas que iriam constranger o mestre, ou perguntas que não teriam nada a ver, né? Quantos de nós temos sido sinceros no nosso relacionamento com Jesus? E aqui, no início do capítulo, o que Jesus está falando é algo muito profundo, dizendo o seguinte: olha, vocês estão ligados aí que eu estou vazando, estou indo embora. Só que onde eu vou tem uma casa, é a casa do meu pai. Lá tem muitos aposentos. Eu estou indo lá preparar lugar para vocês. E aí, quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A conversa começa por aí. E aí nós temos 3 de nós nesse texto.
3 de nós, 3 pessoas que caminharam com Jesus, como nós estamos caminhando, que choraram aos pés de Jesus, como nós, sorriram, comemoraram aos pés de Jesus, como Jesus, como muitas vezes comemoramos, tiveram ali o conforto, a segurança de ter a orientação dele real time, como nós às vezes temos. E esses caras, 3 figuras, 3 estereótipos de nós mesmos, 3 momentos nossos, que é um cidadão chamado Tomé. Esse Tomé é aquele cara engraçado, né? Porque o Tomé muitas vezes ele é injustiçado, é o Tomé incrédulo, né? A gente lembra dele de quando ele duvida que Jesus ressuscitou e quer pôr o dedo na ferida, mas a gente esquece que ao mesmo tempo é um Tomé leal e corajoso, que pouco tempo antes ali, no capítulo 11 de João, quando Jesus fala que vai voltar para a Judéia, no momento em que ele era perseguido pelas autoridades religiosas daquele lugar, era perigoso voltar lá, é Tomé quem diz, bora, se precisar a gente morre junto com o Senhor. Então aquele mesmo cara que muitas vezes era incrédulo, por outras vezes era leal, era sincero. Então é esse Tomé que representa essa nossa humanidade autêntica, no sentido de que está tudo bem questionar Jesus e mesmo assim andar com ele. Está tudo bem ter dúvidas, a gente só não pode duvidar, como diz o Paulo Júnior. E esse Tomé, no verso 5, se vocês quiserem acompanhar, ele faz essa primeira pergunta. É uma pergunta, se Jesus está falando do caminho, é uma pergunta de quem quer saber onde Jesus está, para não perder a sensação de ter o conforto da presença dele. Muitos de nós temos essa pergunta todos os dias. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes eu me pergunto, onde está Jesus? Tomé diz, verso 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Então Tomé queria aprender sobre esse lugar para onde Jesus iria, e como nós seria o lugar onde nós encontraremos Jesus, onde é que a gente recorre se precisar falar com ele. Então, eles estão ali, de repente Jesus está falando que não vai estar ali daqui a pouco. Tá bom, para onde o senhor vai? Me manda o localizador de onde o senhor vai. Eu vou pôr aqui no Google Maps, aí eu vou saber onde eu tenho que chegar. Então, Tomé é essa pessoa que, como nós, muitas vezes, queremos ter certeza do objetivo final, do local, para então entrar no caminho e caminhar. É só se a gente tiver o localizador que a gente sai de casa. É só se a gente tiver o localizador de onde a Hannah mora com as suas amigas para a gente ir lá visitar. Senão, a gente não vai no Reino Unido para chegar lá e então ligar correndo o risco de não encontrá-la, mas encontrar outros irmãos. A gente quer ir na certeza, a gente não quer dar o passo às cegas. Esse é o Tomé, em que ele fala, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus traz uma resposta que é a famosa eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de localizador. Se joga. Se joga. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Então, a pergunta de Jesus, de Tomé, merece uma resposta de Jesus em que ele traz o contexto para o campo da identidade. Ele fala, olha, eu não quero que você diga para as pessoas onde é o céu e não necessariamente como é o céu, mas eu quero que você mostre para elas como chegar lá. Eu quero que você mostre para elas o caminho, ensine o caminho, aprenda sobre o caminho e ensine as pessoas sobre o caminho. Então não é sobre como nem onde é o céu, mas qual é o caminho para chegar no céu. Porque vocês vieram de lá e é para lá que vocês voltarão, porque eu vim de lá e estou voltando para lá, preparando a morada, e lá tem muitas, e eu volto para buscar vocês. Então Tomé faz uma pergunta num sentido e Jesus responde uma profundidade muito maior. Muitas vezes a gente se depara com situações em que a gente fica numa paralisia da análise.
a gente precisa decidir, Rony, o que a gente vai fazer numa determinada situação. Fecho ou não fecho o negócio? Presto para medicina ou para direito ou para administração? Vou ou não vou ao culto? Caso ou não caso? Namoro ou não namoro? Tem filho ou não tem filho? E aí a gente leva essas orações para a presença de Deus como se o mais importante fosse nós tomarmos a decisão e assumirmos a responsabilidade pela decisão somente se tivesse muito claro onde nós encontraríamos Jesus ao final da trajetória que a decisão nos impele a tomar. Quando não é nada disso. Jesus não está preocupado muito com a decisão que a gente vai tomar. Ele está dizendo que, independente do que a gente decidir, não há certo ou errado. Há a responsabilidade de decidir. E Ele estará conosco em qualquer situação. Mesmo que essa decisão implique numa caminhada em que nós não estejamos no caminho, porque muitas vezes a gente toma essa decisão, a gente ora, a gente acha que ouviu Deus, a gente toma a decisão, e aí, rapaz, tem que a gente queria muito, então, eu ouvi de Deus, porque tem isso, né? Eu ouvi de Deus, é a espiritualidade não emocionalmente saudável, né, Rony? É tipo assim, ô moita, amanhece molhada, e ela amanhece molhada. Não, mas pode não ter sido. Ô moita, agora amanhece seca. E, caramba, deu aquele veranico, ela tá seca. Ó, Deus falou, ouvi Deus. E aí a gente toma a decisão, independente da decisão. Ele não vai nos abandonar, ele vai caminhar com a gente. E muitas vezes falta essa perspectiva. E aí surge um segundo personagem, um segundo nós nesse contexto, que é Filipe. Quando aí, olha na sua Bíblia no verso 8, está dito assim, disse Filipe. Então, continuando a conversa, aí já Filipe entrou e falou, Senhor, complicado demais essa conversa, faz o seguinte, mostra-nos o Pai, isso já basta, né? Então, Filipe é esse cara com esse tipo de pergunta, né? Que muitas vezes somos nós, assim, a gente muitas vezes quer filtrar o ensino de Jesus, a gente quer customizar o ensino de Jesus para a nossa realidade, para os nossos dias, para a nossa cultura, como se, assim, a gente fala que ama Jesus, mas é difícil concordar com ele. E muitas vezes, não é ou não é? Muitas vezes ele tem algumas coisas assim, meio tortas, né, de aceitar, né, de concordar. Então, tipo assim, que história é essa de virar outra face, de caminhar a segunda milha, de dar a túnica, né, assim... Aí a gente faz uma adaptação. Então, assim, Jesus ensinando uma coisa profunda, e aí Filipe fala assim, Jesus, simplifica isso aí, mostra o Pai, e pronto, a gente acha o caminho. Aí Jesus dá um pito no Filipe, né? Ele fala assim, Filipe, rapaz, no verso 9, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, caramba, né? Quem me vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa dessas coisas. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou no Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí, então Filipe está lá, né? E Filipe, assim, só para a gente lembrar do Filipe. Filipe era um cara prático, né? Então, assim, deu lá aquele PT daquele tanto de gente querendo pão. Filipe foi o cara que, lá em João 6, né? Ele vira para Jesus e fala, Jesus, onde é que tem padaria aqui para a gente comprar pão para esse povo todo? Pergunta retórica, porque eles conheciam as padarias do lugar lá. Ele sabia do tanto de gente, dificilmente teria um estabelecimento para fornecer pão para aquele tanto de gente. Então, é uma pergunta retórica, mas ele era uma questão prática ali. Esse era o Filipe. Então, o Filipe é esse cara bastante humano, né, que tem essa personalidade que, como nós, né,
Como se dissesse assim, na prática, Jesus. Na prática, né? Exatamente. Mostra logo o Pai, mostra logo. Larga da filosofia. 10 regras. 10 regras para eu achar o caminho. Esse é o Filipe, né? E aí Jesus vem, rapaz, e tira o cara dessa pergunta, que é uma pergunta religiosa. Não, me mostra o Pai, e aí eu vou saber o caminho. Ele quer mostrar o divino, ele quer que Jesus mostre o divino. Ele quer que Jesus mostre o poder. Aí ele percebe o caminho. Ô Jesus, aí, 10 regras para achar esse caminho aí, porque mostra o Pai. Aí Jesus fala assim, não, você não entendeu. Meu papel aqui não é fazer como o judeu vinha fazendo, que é tratar Deus pelo poder, Deus pela circunstância do divino. Mas é mostrar um caminho espiritual. Vocês não andaram comigo? Como é que você está perguntando? Mostra o Pai? Eu tive com vocês. Eu saí do campo religioso e trouxe uma conexão espiritual. E como é que você ainda me pergunta como é que é o Pai? Ou para me mostrar o Pai? E aí, ele vai, e por ter trazido a discussão para o campo espiritual, saindo do campo religioso, ele nos ensina sobre oração. Porque a gente pega esse versículo 14, né? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quem aqui ora, e toda oração tem que ter lá o em nome de Jesus, né? É daqui que vocês aprenderam, que nós aprendemos. Em nome de Jesus. E aí a gente, ao carimbar qualquer pleito nosso com a frase em nome de Jesus, e aí as suas variações em o nome de Jesus. Ou, né, a gente, né, dependendo, quanto mais pentecostal, mais Jesus name, né? Quanto mais assim, mais eu estou dentro dessa promessa de que o que pedirem em meu nome, eu farei. E aí, é aí que a gente se frustra com Jesus. Porque é engraçado que quando não funciona, né? O cara tá lá em nome de Jesus. Aí você fala, mas não funcionou do jeito que era a minha expectativa. E aí essa frustração, né? Porque ele não entendeu o nome de Jesus. Ele não entendeu o nome de Jesus, mas não está escrito aqui. Se ele fizer uma interpretação bíblica aqui, teológica, rapaz, está o versículo que tem uma promessa, que a gente pedir o nome de Jesus, ele fará. Só que a gente esquece do versículo anterior, né? Porque o que ele está falando é, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado. Então, não é o que eu pedi em nome de Jesus, mas para uma obra minha, porque aí é pedir em meu nome, mas é o que eu pedi em nome de Jesus para algo que ele está fazendo. Essa é a promessa que ele vai te entregar. Então, qual tem sido a sua oração? Você está pedindo o quê? Você está pedindo algo em seu nome, etiquetando com o nome de Jesus, ou você está pedindo algo que tem a ver com o que Jesus está fazendo aqui na Terra? Com a missão de Cristo. Porque a gente entra um pouco em conflito com essas situações. E ele segue ensinando para Filipe. Segue aí, pessoal. No verso 15 ele diz assim, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. Olha que texto poderoso. Isso é Jesus falando, irmãos. Está falando lá e está falando aqui. Eu pedirei ao Pai. E Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Pensa você naquela mesa com aqueles discípulos sentados e ouvindo o ensino do próprio Jesus. E você não estava acreditando que ele ia embora e ele está dizendo para você o seguinte, relaxa. Eu vou pedir para o Pai e ele vai mandar outro conselheiro. Sabe aquela sensação de desconexão? Não precisa preocupar, você não vai ter. Sabe aquele lugar para chorar de madrugada? Não precisa se preocupar, você vai ter com quem chorar. Sabe a alegria que muitas vezes você quer ter com quem compartilhar? Eu vou trazer essa pessoa para você compartilhar, continuar compartilhando. É o conselheiro, o Espírito da verdade. Verso 17, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Você tem se sentido órfão no Evangelho? Você tem se sentido órfão na vida? Nós estamos sofrendo à toa. Está aqui. É uma promessa e ela já aconteceu. Eu voltarei para vocês, não deixarei órfão. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naqueles dias compreenderão que eu estou em meu Pai,
vocês em mim e eu em vocês. Os discípulos estavam sendo ensinados o seguinte: daqui a pouco vocês não me verão mais. Jesus está dizendo: não, relaxa, vocês, porém, me verão. E a pergunta que eu faço é: nós temos visto Jesus? Você tem genuinamente visto Jesus? Ou você está rezando por um futuro arrebatamento, do jeito que você acha que vai acontecer, em que você vai flutuar, saindo aqui da terra, sugado aí pelo espaço-tempo aí, e pronto, aí você vai ver Jesus. Qual é a sua expectativa sobre o encontro com Jesus? É algo futuro? Ou tem a ver com o que ele já prometeu e diz que acontece todos os dias? Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E aí ele está dizendo, ó, eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então faz a conta comigo aqui. Jesus está dizendo para os caras: ô Rony, eu estou no meu Pai, você está em mim e eu em você. Aí ele está dizendo para o Marlos: ô Marlos, eu estou no Pai, você está em mim e eu em você. Então, Rony, onde está Jesus? Responde, onde está Jesus? No encontro. Onde está Jesus? Em mim, responde. Em mim. Onde está Jesus? Em mim. Em mim e em no mim, encontro. pronto. Onde é que está Jesus? Você... Olha do lado aí, acha Jesus. Achou Jesus ou está difícil de achar? Jesus está aí sentado do seu lado. Está sentado do seu lado aí, está apertado aí. Tá... Onde está Jesus? Responde, onde está Jesus? Em mim. Se todo mundo falar em mim, está em nós. Pode ser que esse Jesus está do seu lado, tem um pequeno déficit de memória, mas ele vai lembrar até o final da reunião. E aí chega o nosso último elemento aqui, o bom e velho Judas Tadeu. E não tem outro lugar que fala dele, ele está dizendo aqui que é o não Iscariotes, mas que a Igreja Católica tem como o santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu, né? E aí Judas, então, no verso 22, faz a terceira pergunta para Jesus. Então, é um bate-papo que começa com uma pergunta de Tomé, que é a minha pergunta e a sua pergunta, continua com a pergunta de Filipe, a minha e a sua pergunta, e vem agora para a pergunta de Judas, não Iscariotes, quando ele diz no verso 22, Senhor, é porque eu e não os outros? Por que eu e não os outros? Não. Tipo assim, bom demais, mas por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? É isso que está escrito em sua Bíblia aí? Quantas vezes você não se pergunta isso? Assim, pô, mas a gente é o bom, a gente é da igreja. O mundo, né, não é crente igual nós. E aí, Judas leva essa pergunta: Senhor, mas por que a nós e não o mundo o Senhor vai se revelar? E aí Jesus dá uma resposta também profunda, mas ao mesmo tempo mostrando a simplicidade da salvação, a acessibilidade da salvação, porque ele diz o seguinte, verso 23, se alguém me ama, a resposta de Jesus à pergunta de Judas, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Por que a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde, simples, basta me amar. Isso é difícil? Amar Jesus é difícil para você? Genuinamente. Para o mundo tem sido, mas às vezes nós somos o mundo, porque não amamos genuinamente Jesus, apesar de estarmos aqui todo domingo, de termos uma Bíblia, de tentar ler a Bíblia, mas Jesus não é superficial assim. Ele está dizendo o seguinte, sabe por que eu me revelarei a vocês e não ao mundo? Porque mundo é quem não me ama profundamente. A aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Sabe, amados, a gente complica demais o Evangelho. A gente se entende uma casta escolhida para fazer um monte de coisa, mas a principal delas fica parado porque a salvação já nos alcançou, então agora é só esperar o momento de ir para a glória.
A gente acha que está tudo resolvido e que não tem mais nada para fazer e que não é responsabilidade nossa esse mundo que ainda não ama Jesus. Quando o que Jesus está dizendo, e é um chamado para mim e para você, no verso 28, ele está dizendo, ó, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, para resumir, sabe qual é a proposta de Jesus? O texto fala, do começo ao fim, por uma pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. É aquele momento em que o Filho está na mesa, em carne e osso com os discípulos, mas deixa claro para os discípulos, e deveria ser claro para a gente, que aquela relação não vai se acabar na cruz. Em que ele está enviando o Espírito Santo, o Consolador, para que nós continuemos a desfrutar daquele colo onde a gente pode chorar, daquela mesa onde a gente pode comemorar, daquele lugar, daquele ambiente, daquela pessoa que nos orienta, que nos ajuda, que nos deixa seguro, que nos deixa tranquilo, e que a gente pode ser ensinado, orientado a como ter uma postura alinhada com isso. É o que Jesus está dizendo, é o seguinte, foi a referência, a analogia que a gente fez mais cedo, com base numa conversa que a gente teve no Homem ao Máximo. Está aqui o telefone do Rony, está aqui o meu telefone. Muitas vezes, os dois equipamentos têm um software diferente, um sistema operacional distinto. O dele pode ser, por exemplo, Android, o meu iOS. O que Jesus está propondo é o seguinte, ó, pensa comigo aqui, seu telefone, Rony, ele liga. Então está com um sistema operacional aí, ele faz ligação, se deixar ele manda mensagem, tem alguns aplicativos aí que dá para rodar, mas deixa eu te contar uma história. Esse sistema operacional está bugado, ele está corrompido, o algoritmo aí tem algumas linhas de código que, sabe, um vírus foi lá e distorceu. Então ele mas faz assim, você consegue entender que do outro lado vai picando. Sabe aquela comunicação que ela conta, mas fica um pouco cortada, que você só discerne porque você sabe o contexto da mensagem, mas não sabe o que ele falou. Mas ou então ele vai mandar mensagem, ele manda, o sistema está aí, mas é que ele está corrompido. Aí sabe aquele autocorretor que você quer escrever uma coisa, sai outra coisa diferente? Ou que sai o que não deveria, né? Você manda e aí o negócio corrige para uma coisa. Quem já passou por essa experiência? Manda uma mensagem linda para sua sogra, ele muda aquela palavra determinante. Esse é o sistema operacional que Jesus falou assim, rapaz, esse sistema aí está corrompido. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar esse negócio, vamos instalar esse sistema IES, é o sistema do Espírito Santo. Vamos formatar esse troço, vamos colocar um novo sistema operacional, que é o sistema operacional do Pai. Nós estaremos juntos nesse negócio, isso vai permitir que vocês estejam num ecossistema celestial, em que todas as coisas vão funcionar perfeitamente, você vai ser claro na sua comunicação, vai ser ouvido, as mensagens que você passar vão ser impactadas, não tem corretor autográfico para mudar o que você está falando. Sabe aquele aplicativo que funcionava antes? Pode ser que ele funcione agora melhorado, mas tem alguns que não vão funcionar, você tem que conviver com isso, esse é o lado ruim de você instalar um novo sistema operacional. Então, por exemplo, às vezes no sistema operacional antigo aqui, o Tinder funcionava. Rapaz, se você tentar baixar nesse novo aqui, Thiago, vai dar um problema, não tem compatibilidade, sabe? Então lá, no outro sistema operacional, você podia, sabe, assim, cada dia tá com uma pessoa, aquela bagunça. Esse aqui, ele é mais quadrado, ele não vai funcionar, sabe? Aqui é fidelidade, aqui é uma conversa sobre compromisso, responsabilidade. Lá no outro sistema operacional tinha um aplicativo da mentira, lá você podia mentir, tá tudo certo, rodava, até ele era potencializado para isso. Nesse sistema operacional aqui, se mentir, ele trava, vai dar umas bugadas assim para te mostrar que não é compatível. Tem umas coisas que rodavam no sistema operacional anterior, mas quando você formatar, ele não vai ser compatível. E esse é o convite de Jesus, foi o que ele falou para Nicodemos, falou, ó, se não nascer de novo, se não zerar o HD, se não formatar, não vai resolver. Mas se você formatar o seu HD, se você permitir que esse IES, esse sistema operacional divino, esse conselheiro, essa promessa de Jesus, seja aquilo que orienta a sua vida, orienta os seus processos, o algoritmo da sua existência, aí
não vai ter inimizade com o seu irmão. E no outro sistema operacional, funciona bem. Briga para lá, briga para cá. Nesse novo sistema operacional, é o Ministério da Reconciliação. Esse é o aplicativo que roda bom aqui. No outro, era o ódio. Aqui é o amor. No outro, era a traição. Aqui é a fidelidade. No outro, era mentira. Aqui é a verdade. No outro, era esbórnia. Era a promiscuidade. Aqui é a verdade, a confiança, o amor. Amém? Então, tudo isso porque Jesus estava querendo tratar uma coisa no coração dos discípulos que eu creio que quer tratar no nosso aqui. Verso 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Os discípulos estavam com medo de serem abandonados pelo Mestre. E o que Jesus quis ensinar é: relaxa, abre o seu coração, vamos formatar esse negócio. O sistema operacional que rodou a minha existência aqui e permitiu eu fazer todas essas coisas vai estar em você, e com isso você não precisa ter medo. Sabe aquela jornada, muitas vezes turbulenta, que a gente passa, em que a gente está lá na fornalha ardente, ou a gente está lá na cova dos leões, ou a gente está lá no vale dos ossos secos, e a gente acha que Jesus não está naquele lugar? Há uma promessa de Jesus de que a gente vai sempre encontrar ele ali, ainda que a gente ache que é um anjo, ele vai estar ali nos guiando, nos protegendo, nos consolando e fazendo com que mesmo nos lugares mais baixos da terra nós estejamos equipados para chegar aos pastos verdejantes, à mesa que ele preparou na presença dos nossos inimigos, ao governo de autoridade sobre um povo, a tudo aquilo que ele fez na vida de Daniel, de José e todos os homens da Bíblia. Então, é uma palavra para tirar de você e de mim o medo, para que a gente possa decidir o que tiver que decidir, caminhar o que tiver que caminhar, sem perguntar muito onde é que exatamente está o ponto de destino, mas entendendo que é uma missão que Jesus faz através da nossa vida, e a gente está equipado com o Espírito Santo para seguir nessa missão. Amém, Rony? Maravilhoso. Privilégio, hein, Márcio? A gente esteve aqui na primeira reunião e a gente ficou surpreso com o que Deus está fazendo aqui, nesse contexto. É interessante que a pergunta primeira é a seguinte: qual que é o caminho para chegar lá? Jesus fala: eu sou o caminho. Mas a intenção de Jesus é dizer o seguinte: tem um caminho para Jesus. Você quer ser o caminho? Você está disposto a ser o caminho? Eu e você? Nós estamos dispostos a ser o caminho da nossa família para Jesus? Nós estamos dispostos a ser o caminho de quem trabalha com a gente para Jesus? A gente quer que as pessoas passem por nós? Segundo, mas espera aí, então já vamos direto ao ponto. Revela o Pai, revela a divindade, Deus, onde está Deus, mostra esse Deus. Tá bom, está aqui sentado na sua frente. Você está disposto a ser Deus, representante, figura? Jesus está dizendo o seguinte: eu, pessoa, encarnação da divindade, né? Eu estou aqui como representante de Deus. Você tem coragem de ser ali a figura de Cristo? Mas como é que eu chego a Deus? Ele chegou aqui, meu irmão. Deus veio até você. Como? Através de mim. Quem te vê, vê o Pai. A gente consegue fazer essa ligação, né? Quando Jesus falava que era filho de Deus, os fariseus ficavam brigando com aquilo. Como assim, filho de Deus? E ele falava assim: não está lá escrito, lá nos Salmos, sois deuses. Não é que nós somos divindade, vocês estão me entendendo? O que Jesus está falando é o seguinte: nós somos a representação. Então quem encontrar com Jesus, encontra comigo. É o mesmo DNA. É o mesmo DNA. É a identidade. Entende? Encontra comigo. Então, você tá disposto a ser a referência? Aí depois vem a pergunta, é o seguinte: mas você está falando que vai, que vem, quando que o Senhor vem para nós? Para vocês, quando vocês me obedecerem. Quando vocês me obedecerem, já vão perceber que eu já vim para vocês. Está consumado.
Porque, sabe, a gente fica, e durante muitos anos, boa parte da igreja teve a perspectiva de Jesus voltar. E o compromisso de Jesus não tem nenhum de voltar enquanto a gente estiver respirando aqui. Porque para nós ele já veio. Então essa é a palavra que está dizendo aqui. Para vocês eu já vim. Então Jesus chega em todo ambiente que eu estou disposto. Então, qual que é a questão? Quando que ele vem para o meu irmão? Ah, por que, Jesus? Que dia então que o Senhor vai voltar para nós? O mundo não conheceu, Jesus está falando lá, né? Vocês me conheceram, o mundo não conheceu, vou voltar para vocês. Então, quando que o Senhor vem para nós e não para o mundo? Olha a pergunta do cara, velho. Não, eu vim para vocês quando vocês obedecem meus mandamentos, guardam meus mandamentos, porque me amam. Bom, e aí eu voltei para o seu irmão. Aí eu estou aqui, entende? Quando que eu vou vir para o outro? Quando você entender tudo isso que nós estamos falando. Entendeu, irmãos? Que Jesus volta todo dia, né? O evangelho é esse. Entendeu? Então, Jesus não está preocupado de que ele pousa na terra, mas no fato do que ele está indo até as pessoas. Amém. Ele veio para quem teve revelação, guarda os mandamentos e está indo. Isso é uma responsabilidade. Amém? E aí eu queria falar aqui em Gênesis 12 de 3 níveis de libertação, presta atenção, para você chegar nesse entendimento, nessa compreensão. Muitas vezes o Senhor já veio para nós, mas nós não estamos vivendo isso. Porque nós estamos muito ligados com alguns aspectos pessoais. Nossa, você me ajuda aqui mais. Gênesis 12. Nós estamos muito ligados a certos aspectos nossos que nós precisamos de libertação da mente, do entendimento, sabe? Crente de libertação, irmão. Ora, Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as famílias da terra. Então presta atenção. O primeiro livro de libertação que nós temos é da cultura. Sair da terra fala de sair da cultura. Abraão estava numa terra maravilhosa, gente. Não tinha terra melhor no mundo, não. Hein? Uma terra que tinha tecnologia. Tem algum estudante de medicina aqui, ou é médico, ou que já seja médico, está aqui no nosso meio, assim, médico, estudante, tem ali. Fala para você, lá era a terra da medicina, moderna. Já tinha cirurgia. Já tinha cultura de saúde pública. Ao entorno daquela terra, já havia ciência, de alguma forma, né, pensando num aspecto assim, mais filosófico, ciência da matemática. Do direito. Tínhamos o Código de Hammurabi, já tinha leis e ordens fantásticas, comércio evoluído, relações comerciais fantásticas. Então, porque sai dessa terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para Abraão foi fácil, não. Para onde? Nessa peregrinação, né? Rafa, nós estamos falando de peregrinação. Então, sai dessa terra. O que é isso, irmãos? Nós também precisamos sair da nossa terra. Presta atenção, em que sentido? Nós precisamos sair dessa cultura que fragiliza a nossa identidade. Então, nós vivemos numa cultura brasileira, num país, por exemplo, uma cultura que terceiriza a responsabilidade. Nós vimos isso na política. Na política a gente estava preocupado quem seria o resolvedor. Quem juntos aqui nós escolheríamos o melhor resolvedor da nossa situação. A igreja não se dispõe a ela ser a resposta. De uma forma geral, eu sei que tem muitos irmãos nossos que entenderam isso. Eu creio que aqui tem muitos irmãos nossos que entenderam isso. Mas a gente ainda sofre pelo resolvedor. Quem vai ser o resolvedor? Aí tem gente frustrada, porque acha que o resolvedor dele não chegou, e o outro que acha que escolheu o resolvedor que já está falhando na largada. Mas nós não nos dispusemos a ser a resposta. Mas é uma cultura de terceirizar. É a cultura do coroné. Vocês veem lá, Jorge Amado, né? Na cultura brasileira. É o coroné. Quem é o coronel do Goiás que vai resolver para nós? É a mesma coisa a gente participar da eleição do síndico, mas depois não ir em nenhuma assembleia. E depois reclamar do que ele faz.
Certo? A cultura que não influencia. Quantos de nós, quando vamos para fora, aqui é uma liderança, aqui é uma influência, vai para outro país, acabou. Escravo. Não tem voz. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Uma cultura que troca a ética pela estética. Pensa num povo que quer o que parece bom, mas é ruim. Nós, a ética não é importante para a gente, a estética é que é importante para a gente. Se parecer bom, nós estamos apoiando, chefe. Agora, se romper, se fragilizar a nossa estética, estamos fritos, porque aí acabou. Mexe com o nosso senso de pertencimento fortemente, de identidade. Uma cultura sem cidadania. Todo país tem corrupção, mas no Brasil a gente consegue fazer corrupção, ainda fazer a coisa ruim para matar os irmãos. Tem corrupção nos outros países, mas aqui a gente consegue roubar uma ponte, né? Cobrar duas, roubar uma, ainda fazer uma que cai. Sem compromisso com o meu irmão. Você entendeu? Desde um papel na rua, você entende? Que você vê aquelas latinhas, que você quase que dá vontade de você pegar o carro e parar na frente do meu irmão. Você joga essa latinha de novo dentro do seu carro para você me ajudar? Né? Que eu tenho um irmão que me confessou isso. Falou, rapaz, eu tenho um problema. Eu paro as pessoas, pego o lixo e jogo dentro do carro dela. Eu falei, calma, irmão. Calma que isso dá problema. No Goiás o povo anda armado. Mas entende? Cidadania, compromisso com o outro. Então essa cultura do jeitinho brasileiro, né? Eu estava vendo o Osiris Silva falando, Osiris Silva, alguém muito importante na aviação, falando o seguinte, ele perguntou ao pessoal do Prêmio Nobel por que lá na Venezuela, no Chile, na Argentina, na Colômbia tem Prêmio Nobel, no Brasil não tem. E o pessoal do Prêmio Nobel falou para ele assim, sabe por quê? Porque os brasileiros destroem seus heróis. Começa a ver um nome aqui, a gente começa a destruir os heróis, irmãos. Você entende isso? Cultura. A prisão da cultura. Você sabe quem está falando? Já ouviu isso em algum lugar? Certo? O jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é o seguinte: eu pareço que estou fazendo, não vou fazer, mas gambiarrinha, vai funcionar. Então, a primeira libertação que nós temos que ter é a libertação cultural, seja aqui de Goiânia, seja do bairro. Sair da terra não é deixar o seu país, sair da terra é deixar essa dominação cultural. Entende? Essa é uma libertação. Porque o Senhor nos chama para construir uma grande nação. É sair da terra, porque só quem sai da terra constrói uma nação. Presta atenção. O Marlos, nessa cultura, pensa num povo vítima, é o brasileiro. Todo mundo é vítima. Chega no meu consultório, mas eu falo assim, o pessoal chega reclamando, casal, sei o quê, meus pais, ninguém chega lá, né, de outra forma. Eu falo assim, ó, vítima não tem vaga. Volta lá na secretária, ela vai te devolver o dinheiro, porque aqui não tem lugar para a vítima. Eu não sei o que eu faço para a vítima. Eu só atendo responsável. Tem como ajudar, né? Eu só atendo responsável. Você quer? Então, aí o Marcos vem, visita nele um desafio, na casa dele, da Juliana. Um desafio. Beleza. Agora, é romper com a cultura, com as expectativas, com os apontamentos, com tudo que a cultura já determinou. Mas disso nasceu uma nação, concorda? É uma nação que é no Brasil, que é fora do Brasil. É uma nação. Aí você fala, das pessoas com nanismo. Fala para mim quantos de nós não fomos impactados pelo testemunho deles e não estamos procurando a nossa nação também. Mas para isso nós temos que romper cultura, nós temos que romper medo, nós temos que colocar a cara, nós temos que sair, sabe, dos não pode, não dá, não tem jeito. Um país que ficou 380 anos na escravidão. Nós precisamos entender, sair desse domínio de servil brasileiro. Você sabia que brasileiro vem de marceneiro, carpinteiro, pedreiro. Brasileiro porque é fazer, é operar. Não é identidade de família, de povo, entende? Nós precisamos vencer isso. Nós precisamos ter a consciência de identidade, de ser. Nós precisamos romper alguns aspectos que você tem e eu temos na nossa mente. Nós temos que operar nisso, porque o reino de Deus e uma grande nação quer nascer de você e de mim. Segundo aspecto, sai da sua parentela, né? Esse é um desafio para mim, irmãos. Para mim, para você.
sair da nossa parentela, essa dificuldade que a gente tem com romper com os limites da nossa família. Sou terapeuta de família, coisa que mais nós estudamos é o tal de reprodução familiar. Pais, pega a sua esposa e você, senta e vamos falar assim, vamos anotar as dores das tias, dos avós, dos tia-avô. Começa lá, fazer as dores familiares. E você vai ver que você vai surpreender que a maioria dessas dores está dentro do seu casamento, está tocando seus filhos. A gente tem uma culpa de ser diferente. Vamos falar de culpa e graça terça-feira. A culpa de ser diferente é um peso de consciência grande. Reunião de família, começa lá, não, porque meu pé dói, não, meu joelho, o outro, não, meu cotovelo. Rapaz, você arruma uma dor na hora, nem que você tem que bater a cabeça na parede, ai, tá doendo minha cabeça. Essa necessidade, essa dor de consciência que a gente tem, entende? De poder caminhar na nossa própria diferença, na nossa própria missão. Tem uma teoria na terapia de família que fala assim, que todos nós temos uma missão, seja lá da família estendida, seja do casal, dos pais, que é uma missão que nos é dada. Só que o problema da doença dessa missão é quando você quer operar a missão que foi te dada pela família para ser leal à sua família, ou seja, você está voltado para trás, olhando para a família, querendo cumprir as expectativas dele. Essa é a missão familiar. Todos nós recebemos. Qual que é a cura? Na terapia familiar, segunda terapia familiar, é quando você reconhece a missão, não precisa ficar brigando com ela, mas você entende que é o seguinte, isso aqui, eu posso receber isso com amor, se for algo para o desenvolvimento de um projeto de vida que vai abençoar lá fora, e que vai fazer bem para mim na medida que eu estou vivendo aquilo que são os meus propósitos e não a expectativa deles. Entende? Ou seja, nós não jogamos nada fora. Nós só mudamos o sentido. Nós operamos isso para o propósito e não para a expectativa. Nós não ficamos escravos. Então, talvez a família toda fale assim, você vai ser médico, você vai ser médico, você vai ser médico. Aí você fica chateado, porque assim, você não dá conta nem de estudar o vestibular de medicina. Pensa, não tem complicado. Você gosta de tanta coisa, você tem tanta... O seu universo é colorido de tantas possibilidades, e você não dá conta. Mas quem disse que você não pode curar? Entende ou não? Entende ou não? Está entendendo ou não, irmão? Essa missão, ela é saudável na medida que você transforma ela numa referência de propósito e não num controle de expectativa que você está lá olhando para trás, entende? Tentando suprir os afetos das pessoas. Mas você assume a sua responsabilidade com a vida e vai. É o caminho, né? É o caminho. E também, no último lugar, você precisa ser liberto dos seus pais, da casa de seus pais. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais. Presta atenção. Coisa mais difícil dos maridos e das esposas é aquele versículo bíblico: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Você falou assim que a gente não de concordar com, é difícil de concordar com Jesus. A gente ama Jesus, não concorda com. Fala para mim, Márcio, na sua experiência você não vê isso. O que a gente estava conversando de manhã, né? Toda vez que você vai conversar com um casal que está em crise, você pode esperar o momento em que a conversa passa por um aprisionamento à casa dos pais. Então, sabe aquela história da sogra que mora dentro de casa, né? De uma situação que prende... Mora dentro de casa, ele fala afetivamente. Afetivamente. Nós mora em outra cidade, mas a sogra mora dentro de casa. Nós não estamos falando de aspectos físicos aqui, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. E muitas vezes a gente, como casal, se depara com situações em que, no fundo, a gente está lá preso em algum aspecto subjetivo, sentimental. Em algum momento a gente está cuidando mais da família que veio antes do que da família que a gente decidiu construir e proteger. E é aí que vem grande parte das rupturas relacionais no casamento. Só consegue sair da casa do pai quem de verdade ama. E quem não está querendo compensar nenhuma dor, quem não está querendo, né, ter alguma... provar para os pais alguma coisa. Quem não quer provar para os pais alguma coisa, sabe aquela coisa do filho que o pai era agressivo com ele, ele fala assim: pai, eu vou te mostrar como é que é ser pai.
Aí ele passa a ser passivo demais com o filho dele, a ponto do filho dele amanhã ter a síndrome do imperador. Estou inventando esse nome aí que o povo inventou, não sei nem o que significa de verdade. Ou seja, um menino sem limite, que agora ficou agressivo como o seu pai era com você. Por quê? Porque você não olhava para ele, você olhava para o seu pai. Ó, pai, como é que faz aqui para ser filho, para ser pai? Eu vou te mostrar como é que é. Não, mas eu nem lembro do meu pai, tem raiva do meu pai, não convivo com meu pai, quer saber o nome dele. Não, você está olhando para trás, olhando nos olhos dele, falando, ó, pai, como é que é ser pai? E aí seu filho vai se tornar ele. Então só sai da casa do pai quem consegue amorosamente colocar o pai no coração. Citei hoje, não vai dar tempo de falar tudo, nós falamos na primeira reunião, depois alguém vai lá e assiste a primeira, né? Mas nós estávamos falando lá do filme A Cabana, quando a sabedoria está sentada. O filme A Cabana é um homem que foi muito agredido pelo pai dele, né? Tinha perdido uma criancinha, então tem toda uma dinâmica no filme. Quando ele está lá e diante dele está a sabedoria num trono lá de julgamento, fala assim, vamos julgar. Quem que você quer julgar? Vamos julgar meu pai, que meu pai me humilhava, me agredia, me feria, então vamos julgar seu pai. E aí vamos julgar seu pai. De repente ele joga um filme lá de uma criança sendo agredida. Vamos julgar essa criança. Ele, não, vamos, essa criança, tadinha dessa criança. Essa criança sofrida, apanhando aí, não podemos julgar ela. Nós temos que protegê-la. Não, vamos julgar essa criança, vamos lançar no inferno. Não. Ah, mas essa criança aqui é o pai que você quer lançar no inferno. É a história dele. Aconteceu com ele. É o que aconteceu com ele, que levou ele a reproduzir a ferida em você. Está entendendo, irmãos? A gente só é liberto no ministério da reconciliação e do amor. Não tem outra. Entende? Eu não vivi as histórias dos meus pais para poder julgá-los. Mas eu tenho uma responsabilidade como grande, como pessoa, e como quem conheceu Cristo. Um ministério de reconciliar, gerando um testemunho para frente. Porque para trás não tem de arrumar nada. Eu só preciso respeitar. E seguir com a minha responsabilidade. Sair da casa dos seus pais. Para que as esposas não cheguem lá no meu consultório falando assim, minha não sai da casa da mãe dele. Isso, né, velho? Então, meus irmãos, para que essa questão que nós falamos aqui de Cristo se opere em nós, nós precisamos de 3 níveis de libertação na nossa vida. Nós precisamos de entender a cultura de Cristo. Está sentado na grande família de Cristo. Tudo isso aqui são os negócios do nosso Pai e a nossa virtude de gerar família. Então, de você vai nascer uma grande nação. Deus vai te engrandecer o nome. Por quê? Porque você não vai viver mais pelos Araújo, pelos Nogueira. Yamin é sobrenome? É, sobrenome. Pelos Yamin. Nós vamos viver por Cristo. E o nosso nome vai ser lembrado na terra como alguém que viveu para o propósito de Deus, vai engrandecer seu nome, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas pela sua família. Amém, irmãos? Amém. Essa é a cura de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus.